Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu, Deco Marquardt, e do meu lado, ele, Drogo. E aí, pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui de volta, Deco. Fazia tempo, hein? Que a gente não fazia junto, nós dois, né? Verdade. Os dois topetes. A gente tá acostumado a ver os carecas, Isso. Mas hoje os topetes estão dominando aqui. Muito bom. É isso aí. Vamos botar esses topetes pra cima, porque os carecas não estão com nada. Nada. E eles disseram que fazer uma mesa só de carecas e até agora não rolou. Até agora não rolou, só promessas. Nós estamos muito mais organizados, né? Muito mais organizados, é isso aí. Exatamente. Aliás, hoje os nossos convidados também estão diversificados. A gente tem um quase careca, mas o outro também cabeludaço. Pra dar aqui equilibrada nos convidados. Entendi. Drogo super animado por essa mesa de hoje. Muito legal, cara. Dois grandes músicos, referências aí, os caras bem legais. Gosto muito deles. Estão aqui em Floripa participando de uma conferência de uma igreja parceira aí, né? Igreja na cidade, né? E do Rafa, pastor Rafa. Do Rafa, que já esteve aqui, muito querido. E com a ajuda do André Leite, nosso brother, tá aqui com a gente também. É isso aí. Trouxe aqui, fez com que eles estivessem com a gente. Então, a gente tá bem feliz aqui de trocar essa ideia com eles. É isso aí. Você já viu na chamada, mas vamos apresentar, né, Drogo? Sim. João Manolo e Fábio Sampaio. Que mesa, hein, Drogo? Sensacional, cara. Muito bom. A gente já tá começaram fazendo bullying comigo aqui, né? Pois é, cara. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu tô pensando aqui se eu continuo, viu? Eu tô aqui avaliando. Poxa, mas eu digo que no dia que eu tiver dinheiro, eu não vou dizer nada, mas darei sinais. Sim, porque aqui realmente tá escasso a penugem. Não, cara, tá estiloso. Tá estiloso? Intelectual. Mas normalmente eu raspo aqui, as últimas semanas eu não raspei. Aí eu fico mais careca sim, ainda. Sim. Tá mais Careca com mais convicção. Então foi meio que proposital pra não parecer, né? Porque a gente tem uma rixa aqui, entende? Ah. Entre os carecas e os topetudos, sabe? Entendi, então a gente fica entendi. nesse jogo aqui, nessa mesa dos hosts. Um dos carecas hoje tá ali, tá nos ajudando Ivan hoje. Tá É do meu time. Tamo junto, Ivan. Joia, muito bom. E... Cara, é muito bom então recebê-los, é uma honra pra gente, né? Compartilhar essa mesa, ouvir as histórias e tudo que Deus fez e ainda vai fazer na vida de vocês. Vamos começar, né, que vocês pudessem compartilhar cada um, como que chegaram até aqui, qual é a história de vocês, onde vocês cresceram, pra que todo mundo possa entender. Legal. Vai lá, João. Faça as Eu primeiro? parceiro. Tá bom. Sim, por favor. Bom, eu sou pernambucano, eu nasci, eu sou de 1980, né? Então eu tô com vou fazer 45 esse ano. Cresci numa igreja muito musical, apesar de ser muito conservadora, muito tradicional, daquelas que não podia bater palma, sabe? Só batia palma para cantar parabéns, o que era um grande paradoxo. Mas era uma igreja muito musical, a gente tinha muitos corais, muitos quartetos, quintetos, sabe? Essas igrejas assim, que focam muito no canto coral. Então eu cresci rodeado daquilo, isso que criou um ambiente que me levou para a música. Tanto que quando eu cheguei na época de fazer a faculdade, isso eu já morava... nessa época eu morava em Manaus, na hora de fazer o vestibular, eu fiz vestibular para música, né? E eu me formei em música. Aí depois eu mudei para Porto Alegre e lá eu me formei em música. Então a minha história começou numa igreja de um bairro pequeno chamado Rio Doce, lá em Olinda. E a música sempre fez parte, de alguma forma, da minha história e me levou até começar os meus projetos musicais lá no Rio Grande do Sul, onde eu tive a Tanlan, que é a minha banda de rock. E a gente começou em 2004, apesar do nosso primeiro EP ser de 2005, né? E o primeiro disco de 2008. Então a gente foi bem pulando aí o tempo. Mas a minha história começou assim, com a Tanlan. Hoje eu tenho um projeto solo, já não estou mais em Porto Alegre, estou em São Paulo. E graças a Deus fazendo uma série de canções e projetos que tem me levado nessa caminhada hoje. Tenho focado muito mais também no canto congregacional, né? Não só no canto mais reflexivo, poético, né? Então, eu tenho experimentado uma série de novos rumos composicionais, porque com a Tanlan é uma estética, com a igreja é outra, e com o meu projeto solo é outro. Então, tem uma chavezinha que tem que ficar virando na cabeça para ir preenchendo todas essas possibilidades. Então, eu sou o Fábio Sampaio, para quem não me conhece, prazer. Tenho uma banda Tanlan, tenho um projeto solo, sou casado. Tenho uma filha de 15 anos e hoje, como eu costumo dizer, estou presbiteriano. Legal, da hora. Eu sou o João Manolo, eu sou um artista também, compositor,
cantor, faço parte do coletivo Candeeiro, que é um coletivo de artistas, que esse coletivo vai ser citado outras vezes aqui. É um coletivo de artistas do Nordeste, somos diretoriados pelo Marco Teles. E eu cresci numa cidade interior da Paraíba, muito pequena, chamada Jacaraú, de 14 mil habitantes mais ou menos, né? E assim, não cresci numa igreja muito musical, mas a minha cidade ela era muito artística. A gente tem uma cultura muito forte lá, né? Principalmente períodos juninos, com quadrilhas, com cantores, com bandas e tal. E eu lembro que todo domingo na feira tinha sempre um repentista. Vocês sabem o que é repentista? Lá no Nordeste é muito comum. São dois caras que ficam com pandeiro ali, meio que numa batalha de rima, né? Muito legal. Pra mim é melhor do que o rapper, tá? Aquela batalha de rapper, de rima, Boa. é melhor do que a batalha da aldeia. E aí eles ficam ali discutindo entre eles com o pandeiro, e a coisa acontece no improviso na hora. E eu cresci ouvindo isso, né? Assim, todo domingo eu ia pra feira com minha mãe. A gente ia fazer a feira aquela feira grande, cheia de barracas e tal, e tinha os repentistas lá no meio que ficavam se desafiando. Então eu cresci com essa influência muito artística, muito cultural, muito musical, nas quadrilhas também. Eu sempre digo que a primeira vez que eu vi o Charlie Chaplin na minha vida, ele era nordestino. Foi numa quadrilha, que o tema da quadrilha era o Charlie Chaplin. Olha que legal. E aí, quando eu vi o cara que interpretava o Charlie Chaplin vindo andando, eu falei, cara, isso é genial. E alguém falou assim, mas ele é uma homenagem a um cara que é genial. Então, a primeira vez que eu vi o Charlie Chaplin, ele era nordestino. Então, eu acho isso muito da hora. E eu cresci nesse ambiente, cheio de cultura, cheio de arte, mas numa cidade muito pequena em que talvez nunca saísse dali para ir para um ambiente de música como eu estou hoje, se não fosse por Marco Teles, que também já esteve aqui, né? Foi convidado de vocês. Sim. Já tem um episódio com ele, inclusive. Muito legal. E aí eu conheci ele numa conferência, eu já conhecia ele de ouvir a música, já era muito abençoado por ele, né? Antes eu fazia parte de uma igreja que a gente não tinha muito a cultura de absorver pessoas de fora. A gente absorvia muito a galera de dentro, né? Então foi nesse momento que eu saí dessa igreja para uma outra igreja, que era o Batista. E aí eu conheci o Marco Teles, eu conheci a Talan, eu conheci Quarto Fechado, né, que é daqui. Sim. Conheci várias bandas assim, e minha cabeça explodiu. Meu Deus, existe muita coisa para além do que eu estava acostumado a ouvir. E aí numa dessas conferências que eu fui convidado para cantar uma música minha. E aí cantando uma música minha, o Marco estava nessa conferência, ele não estava nesse momento, mas alguém filmou e mandou para ele. E aí ele falou, cara, gostei demais da música e tal, parabéns. Eu e meu amigo aqui, Felipe da Guia, a gente gosta de procurar pessoas que estão compondo, pra gente estar junto mesmo, né? Dividir a vida e tal, a comunhão. Isso bem antes do Coletivo Candeeiro existir, né? O coletivo já tinha sido uma tentativa em 2014, isso foi em 2017. Já tinha sido uma tentativa em 2014, que não deu certo. Em 2017, quando eu chego, a gente começa a conversar sobre isso, e ele me leva para um estúdio para gravar. E eu gravo ali meu primeiro disco, gravo um single, e a gente vai criando esse vínculo. Então, assim, de um rapaz que estava no interior, numa cidade super pequena, por uma oportunidade, que eu estava na conferência, o Marco me conheceu e me levou para gravar meu primeiro disco e tal. E a partir desse disco, que foi o Ecoar, que voltou-se o encorajamento para voltar com o projeto do Candeeiro, né? Então, assim, do Candeeiro hoje eu sou o primeiro artista. E aí foi quando a gente começou a construir o Coletivo Candeeiro. Na época eu trabalhei ainda como ali parte da diretoria também. Posteriormente eu saí, fiquei mais como artista. Mas é isso, acho que basicamente é isso. Teve esses momentos aí. Conheci Marco em 2017, Candeeiro nasce em 2019 com o meu primeiro disco também. E até então tenho cantado por aí, gravado discos, feito projetos, inclusive uma turnê com o Marco, um disco com o Candeeiro, que é o Coxa de Retalhos. E Deus tem nos abençoado com projetos assim. Amém. Fábio, como é que foi a tua... Compartilhou que tu cresceu numa igreja, né, mais tradicional. Como é que foi a primeira vez que tu entendeu a Cristo? Como que tu encontrou e como que aquilo fez sentido para ti? Eu sou de uma família toda cristã, né? Todos eles já eram da igreja. Eu brinco que eu não nasci no culto, porque nasci na igreja porque no dia não tinha culto, sabe? Essa coisa que a gente vivia na igreja, a gente morava próximo da igreja, a gente ia andando para a igreja, né? Porque o bairro que a gente mora é um bairro relativamente pequeno, então tudo ficava ali meio perto. A gente ia andando para a igreja. E a vida da gente girava muito em torno da igreja. Estava toda semana lá, sempre tinha alguma programação, a gente estava lá envolvido em alguma coisa. No Mundo Batista tem os embaixadores do rei, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma agremiação que lida com crianças e adolescentes. Assim, uma coisa meio... Lembra um pouco
os escoteiros, mas é um pouco diferente, uma coisa bem específica. E aí eu fazia parte disso. Aí eles têm para as meninas também, que chama Mensageiras do Rei. Então acabava que a gente aí durante a semana tinha ensaio do coral, e aí no outro dia tinha como a gente era embaixador, a gente chamava de serviço real, que a gente ajudava a cuidar de alguma coisa da igreja. Então a gente era muito envolvido com a igreja. E eu cresci nessa realidade. A família da minha mãe também era envolvida com a igreja, então eu sempre fui muito imerso nessa realidade no contexto da igreja. E isso acabou que, naturalmente, ali aos 12 anos, mais ou menos, eu entendi que aquilo fazia sentido para mim também. E aí foi quando eu fui convertido ao evangelho, fiz o processo de batismo e tudo mais. Mas eu costumo dizer que hoje, né, aos 40 anos, eu percebo que o meu processo de conversão ele foi muito mais longo do que esse ponto. Tanto é que as pessoas gostam de lembrar da sua conversão. Não, porque foi assim. Eu não lembro dos detalhes. Eu lembro que foi por essa data e tal. Porque o que eu lembro é que a minha vida, o meu processo, a minha conversão, ela foi um processo muito constante de compreensão do que é o evangelho, né? E eu costumo dizer que a maturidade cristã ela vem quando a fé deixa de ser dos pais e se torna sua, né? Pra gente que nasce na igreja, né? E eu me lembro que eu sempre era muito frustrado porque eu não tinha um testemunho bacana para contar. Uma vez eu encontrei o Azaf no aeroporto, e aí conversando com ele, contando as histórias, ele falou, não, é legal, porque aí é bom quando a gente tem um testemunho. Eu falei, eu não tenho, Azaf. O meu não tem graça. E isso, durante muito tempo, foi uma frustração para mim. Até que, com a maturidade, eu entendi que não era motivo de frustração. Isso era graça de Deus, né? Era um privilégio eu poder ter crescido nesse contexto, ter vivido esse contexto e ter tido uma história sem muitas... como é que chama? Sem muitos desvios na jornada, né? Tive aqueles momentos de adolescência de rebeldia e tudo mais, mas não foram desvios assim tão marcantes. Então, a minha caminhada com Cristo, ela sempre foi muito familiar, de ver isso muito presente na minha casa, e de forma que no decorrer da minha história foi se tornando a minha história também, né? E de vez em quando eu me pego pensando sobre isso, né? Como é que seria a minha vida se eu não tivesse crescido nesse contexto, né? Porque eu sou muito avoado, eu sou muito... artista, né? Então eu não sei, eu não faço ideia de como seria. Então eu vejo muito assim como um privilégio ter podido crescer num contexto familiar assim, tão amoroso, tão cuidadoso, de irmãos tão próximos, todos nós. Minha irmã mora no Canadá e a gente se fala quase toda semana, assim, a gente tem uma família muito unida, né? E isso foi muito significativo. Então eu vejo a minha caminhada no Evangelho de uma forma muito bonita hoje, de uma forma muito orgânica, assim, muito amorosa e acolhedora. Então, e eu deixo, se vocês me permitem, eu deixo até como uma palavra para quem se vê no mesmo lugar que eu me via, sabe? Porque eu cresci na igreja, eu não tenho um testemunho marcante, eu não fui para as drogas, quase morri, e aí Jesus se revelou e a minha vida... Cara, é um privilégio você poder ter experimentado a vida sem tantas angústias e sofrimentos que a vida oferece. E pela graça de Deus, a gente tem o privilégio de crescer talvez numa família mais estruturada, numa família mais amorosa. E isso é graça. E a gente tem que ser feliz por isso, tem que ser grato por isso. Eu tô até com inveja de você, que você tá falando, eu tô com inveja. E fala de ti agora. Então, assim, é bem parecido com a tua, só que é o oposto, né? Minha vida realmente, minha família não foi bem estruturada. Brincadeira. Mas, assim, eu cresci num lar que a minha mãe se converteu quando eu estava ali na barriga dela, né? Ela conta a história que, quando se batizou, falou assim, Deus, eu entrego meu filho em tuas mãos e tal. Tava com barrigão, assim. E eu cresci num lar em que minha mãe era cristã e meu pai também, mas meu pai estava afastado ali já há alguns anos e tal. Então a gente teve algumas dificuldades. Então falar sobre como foi minha caminhada cristã, assim, do início, é também expor vulnerabilidades minhas, claro, né? E voltar para lugares um pouco difíceis de voltar. Mas... e aí eu lembro que na minha infância, com frequência, eu tinha que ir buscar meu pai em lugares que eu não deveria nem estar, né?
por causa da minha idade e tal. E eu lembro da minha mãe falar assim, vai buscar seu pai e não volte enquanto ele não vier com você. Você vai ficar no pé dele reclamando até ele voltar. Então eu lembro de ir lá e ficar no pé dele, e às vezes literalmente no pé dele, porque ele falava assim, deita aí um pouquinho para dormir, que daqui a pouco a gente vai. E eu deitava, a gente dormia, e eu acordava ali, quando já era de madrugada, e ele tinha perdido tudo em jogo. Uhum. Então esse era o lugar que eu cresci, assim, foi nesse lugar assim meio vulnerável, meio tentando entender o mundo, e indo para a igreja com minha mãe. E aos 14 anos mais ou menos, foi quando eu fui para um acampamento da igreja, e esse ano mudou minha vida completamente, porque nesse acampamento eu ouvi o evangelho de forma genuína, e o evangelho ressignificou tudo que eu vivia. O tema do acampamento era sobre santidade, e na minha cabeça um cristão não tinha obrigação ou podia sequer cogitar ser santo, porque minha referência era de um pai que não estava nem aí para a santidade. Então, quando eu começo a ouvir sobre isso, sobre santidade, sobre estar afastado do mundo, sobre, em alguma medida, se desassociar do pecado, e não só isso, mas que no final eu não conseguiria alcançar o céu, ainda que eu atingisse o patamar de santidade, porque eu não consigo por causa do meu pecado, e Cristo faz isso por mim, aquilo mudou minha vida. Mudou minha vida. E não só isso, nesse acampamento também eu conheci minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Uau. Então foi minha primeira namorada, foi meu encontro com o evangelho, foi o encontro com o amor da minha vida, foi o encontro com o meu futuro. Uhum. Naquele momento a minha vida mudou. Então cresci nesse lar dessa forma, 14, 15 para cá, comecei a estudar mais o evangelho, entender mais o evangelho, saí da igreja que eu estava, fui para uma igreja mais saudável, comecei a ouvir outras bandas, outras músicas, outros pregadores, comecei a ler outros livros, e o evangelho progressivamente foi me instruindo a ser um cristão. Uhum. E eu não sei se um cristão altamente convertido, até hoje. Uhum. Como você fala, né? A coisa da maturidade ser quando você se desassocia dos seus pais. Eu acho que isso é um ponto inicial. Para mim foi um ponto inicial. Mas nunca, até hoje, a caminhada cristã foi um caminho reto. Uhum. O meu começo foi muito torto com meus pais. O meu acreditar em Cristo foi torto, e por diversas vezes o caminho foi torto para mim. Uhum. E amém. Às vezes tem que ser torto mesmo. É. Em momentos que eu tive num caminho de ódio e fez a curva, eu agradeci a Deus por ter sobrado na curva e batido. Uhum. O momento em que eu estava no caminho de egoísmo e de individualismo e fez a curva, eu sobrei na curva, eu agradeci a Deus também o carro ter sobrado na curva. Então, assim, o caminho do evangelho para mim, ele é cheio de curvas. Às vezes ele é bem torto, mas no final é estreito e eu vou com um sorriso largo. João, tu tem filhos, né? É um poeta, né? Tenho poeta. duas meninas. Duas meninas. Duas Né? meninas. Você falou que tem uma menina também, né? Tem uma menina. Dentro da história de vocês, né, que vocês passaram, né? A gente acabou de compartilhar que são diferentes. Eu acho que a minha é um pouco mais parecida com a tua, que eu também me converto ali, né, por volta dessa idade, logo depois vem um casamento, né? Também conheci minha esposa com 17 anos. Mas como que vocês imaginam, vivendo a história que vocês viveram, levar esse ensinamento para dentro de casa, né? O que vocês esperam que os filhos de vocês aprendam com as histórias de vocês? Eu espero, em algumas medidas, não repetir o que eu vivi. E eu espero que quando eu repita, eu não fique tão decepcionado a ponto de não conseguir levantar. Entendeu? Porque acontece muito. Porque padrões que eu aprendi durante anos, foram 14 anos aprendendo isso com meu pai, foram 20 anos vivendo isso na minha família. E aí eu me caso e saio de casa, esperar que eu não repita tudo imediatamente é meio ingênuo da minha parte. Então, assim, quando eu converso com minha esposa sobre isso, e a gente tem alguns dilemas para enfrentar, eu falo, amor, tenha paciência comigo, eu vou também ter com você, porque durante 20 anos eu fui criado para ser assim. E eu estou, num momento, aprendendo a não ser. Só que é uma bagagem de 20 anos. É muito difícil simplesmente desvincular. Eu não vou mais ser essa pessoa. Eu não vou trazer isso para minha casa. Isso não acontece de forma milagrosa assim, né? Então, eu falo até me tremendo, que assunto. Em que momento a gente fala para um lugar mais leve, né? Caramba. Tá muito denso isso aqui. Nossa, tô aqui tenso. Terapia aqui, ao vivo para todo mundo. Deixa eu dar Por favor. Me salve. O que eu ia dizer é que, assim, a parentalidade, ela é um objeto muito sui generis, assim, né? Nasce a parentalidade, nasce a culpa, né? A gente se torna pai, as mulheres
se tornam mães, e a gente passa a lidar com o medo constante de repetir os erros do passado, o medo constante de não acertar, de não fazer melhor, porque a gente sempre acha que vai fazer diferente, vai fazer melhor. Isso, a minha filha hoje tem 15 anos, e nesses 15 anos era sempre um desejo de acertar, e hoje, aos 15 anos, eu vejo o quanto eu já errei, e já passei pelo luto, já passei pela negação, já passei por dar o soco na parede, sabe? Já passei por toda essa fase da angústia, do desespero, a adolescência, né? A minha filha, ela é o que a gente chama de adolescente da pandemia. Então, ela entrou na pandemia criança, saiu adolescente. Sim. Né? Então, aí e com isso, ela gerou uma fobia social, que gerou uma série de situações familiares que a gente enfrentou nos últimos 2 anos. Graças a Deus, a gente está numa fase outra agora. Mas que esses 2 anos foram assim de muita transformação familiar, né? De eu ver muitas das minhas convicções serem jogadas no chão, das minhas convicções paternas serem jogadas no chão, né? De eu lidar com a minha própria, com a realidade da minha incompetência paterna, não da minha incompetência, mas da minha percepção como incompetente, né? Então isso foi muito pesado, assim, foi muito foi necessário muitas conversas, muito elaborar para isso se tornar algo que eu posso conversar assim agora, porque há 2 anos eu seria incapaz de conversar sobre isso sem sentir qualquer coisa mais... sem me emocionar realmente com o fato. Hoje eu já enxergo como um trabalhar de Deus muito forte na nossa casa como um todo, né? Porque às vezes a gente acha que a nossa jornada familiar ela vai ser plana, né? Ela vai ser macia o tempo inteiro, né? E vai ter momentos, por diversas razões, que não são ligadas necessariamente a culpas de ninguém, tem a ver com fatores outros. A gente vai passar por várias dificuldades, né? A gente vai repetir erros dos pais, e vai. Esses dias eu me peguei conversando alguma coisa com a minha filha, e eu ri sozinho. Ela, o que foi? Não, porque eu me vi agora falando... Isso que eu falei, eu vi meu pai. Né? E não era nada problemático, mas é como uma coisa natural, é um reflexo natural nosso, como você me falou. Porque a gente viveu aquilo se tornou meio parte da gente, né? E uma vez eu conversando com a psicóloga, ela disse, a maioria dos pais acham que vão, ou dos casais jovens, acham que vão expulsar da sua vida tudo que eles consideram errado dos pais. Mas isso é uma mentira, é um engano, porque a gente vai repetir inconscientemente aquelas coisas. E hoje eu já enxergo de uma forma muito mais piedosa tudo isso, com muito mais carinho tudo isso, e com muito mais graça, porque a gente às vezes coloca um peso sobre a gente de ser um pai perfeito, de ser uma mãe perfeita, de ser o responsável pelas decisões dos filhos, né? De querer construir minha vida foi um pouco difícil, eu vou fazer de tudo para que a jornada dos meus filhos seja muito mais fácil que a minha. E tem muita coisa que não cabe a gente, né? Que cabe só a Deus e cabe a decisões que eles vão tomar. E quando a gente consegue encarar isso de uma forma mais honesta, encarando no espelho as nossas próprias fragilidades, e isso é um ponto... O Manu falou muito sobre lugar de fragilidade, né? Eu acho que quando a gente aprende a encarar as nossas fragilidades, a gente encontra uma leveza na vida que é transformadora, né? E eu tenho experimentado isso hoje, né? De poder encarar as minhas próprias falhas, os meus erros, onde eu errei, onde eu poderia ter feito melhor, como pai, como marido, como pessoa, como artista, como existência. E hoje eu vejo beleza nessa jornada toda. Por mais dolorosa que ela tenha sido, hoje eu vejo beleza em tudo isso. E isso é muito misericordioso. Isso é inspirador para mim. Você falou sobre uma coisa, eu não sei se com vocês também são assim que são pais, né? Mas você fica querendo dar tudo, prover tudo que você puder para o seu filho, né? A minha filha tem 2 anos, assim, agora que ela começou a gostar de princesa. E ela falando de todas as princesas, ama a princesa, acorda, coloca um vestido e fala que é princesa tal. Não dá 2 horas, ela coloca outro vestido, já muda de princesa. E eu fico tensionado a meio que dar as coisas pra ela que ela ama, assim. Eu amo princesa, eu fico pensando, vou pesquisar um vestido aqui da princesa tal e colocar nela pra ela, né, ter essa sensação de que tudo que eu queria meu pai provia e tal. Porque eu fico na sensação de querer dar tudo pra ela. Tudo que ela pode experimentar da paternidade, de ser filho e tal.
E aí, dessas crises minhas, enquanto ela rodava assim pelo quarto, eu fico refletindo um monte de coisa, eu pensei, caramba, mas se eu der tudo pra ela, ela não vai ter tudo, porque vai faltar a falta. Uhum. A gente precisa Vai ter faltar a falta, muito bom. entendeu? A gente precisa ter falta. Fiquei pensando, caramba, se eu der tudo pra ela, ela não vai ter a experiência da falta, e a falta é necessária. Uhum. Porque às vezes eu quero muito uma coisa e Deus simplesmente fala assim, não, vai lhe faltar, Uau. sabe? Então, esse construto da minha cabeça, nessa hora, eu falei, não, isso me resolve muita coisa. Porque ela vai querer coisas, assim, elaboradíssimas, e às vezes eu vou conseguir dar, e às vezes eu vou conseguir dar, mas eu não vou dar. E é isso porque aí. ela precisa passar pela experiência da falta, para que ela passe por tudo. Porque o não é pedagógico, né? O não é muito mais pedagógico do que a gente imagina. Sim. O não é muito pedagógico. E é isso que você falou. Às vezes eu vou poder dar, mas eu não vou dar, porque é melhor ela ter aquele não do que ter aquele sim. E esse lance da parentalidade, ele é muito... Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sabe? A gente às vezes vem com regrinhas muito... Sim. Na igreja, a gente tem muitos esses cursos e não sei o quê, muito com formulinhas prontas, faz assim, faz assado. E a realidade, ela não é assim. A realidade, ela não funciona com fórmulas prontas. E eu acho que a gente tinha que ter espaços de acolhimento mais disponíveis para falar sobre isso, sobre as nossas próprias fragilidades Sim. parentais. Aliás, João, muito legal tu ter trazido essa vulnerabilidade sua, trazendo um pouco da sua história, porque isso conecta muito e ajuda muito, né? Muita gente que está assistindo, né? Um dos primeiros episódios foi comigo, né? Eu trouxe uma história sobre perdão, uma história com meu pai, né? Foi bem difícil, foi bem desafiador, eles me entrevistaram antes de eu ser um colaborador aqui, e às vezes é desafiador, mas também Faz parte da cura, né? Faz parte da cura, né? Então eu quero até te dizer assim que, nossa, muito obrigado por compartilhar. E eu quero fazer uma pergunta, eu acho que ela é muito importante, assim, dentro do contexto artístico de vocês. Como que essas experiências, às vezes tão desafiadoras e até dolorosas, refletem na arte de vocês, na música, na construção? Não diretamente uma música que fale sobre isso, mas como que é a experiência de vida refletida no produto final? Legal. Como que isso acontece na vida de vocês? Eu acho que, de maneira geral, qualquer artista, ele transforma em artefato artístico aquilo que ele experiencia de alguma forma. Não é aquele papo clichê principalmente de cantor romântico, né? Eu canto as minhas experiências. Né? Ninguém tem vida amorosa tão agitada como esses caras. Não é nesse sentido do clichê, mas no sentido de que tudo que a gente vivencia, ouve, lê, fala, experimenta, chora, ri, tudo isso, de alguma forma, é sintetizado na mente, no coração do artista, de uma maneira que pode ou não se tornar um artefato artístico, no caso musical. Então, eu não produzi nada, vamos dizer assim, nada musicalmente falando, especificamente a partir dessas dores. Mas essas dores me ajudaram a ressignificar muita coisa do que eu escrevi. Legal. Entendeu? Por exemplo, existem alguns temas que eu gosto muito de falar, que é o descanso. Eu tenho uma música que chama Meu Repouso, que fala muito sobre descanso. Eu tenho uma música que chama Está Tudo Bem, que fala muito sobre também entender que, seja qual for a nossa sorte, em Cristo a nossa alma está bem, que é uma reflexão em cima daquele hino It Is Well With My Soul, né, que no Brasil é chamado de Sou Feliz. Né? Então, é um tema que me remete muito. Tem uma canção agora que eu escrevi recentemente, que não está gravada em nada, que se chama... Eita, peraí, que chama Te Agradeço. Ela é sobre gratidão no durante. Né? Que a gente gosta de agradecer quando passa. Né? E essa é uma música que fala de ser grato durante. Que legal. Né? Então, a letra fala... eu não sei se eu vou lembrar agora, mas é alguma coisa assim... bicho, eu não vou lembrar agora. Bom... esquecer das coisas é um clássico, né? Fala agora, canta uma música agora, já, porque o cara não lembra de nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que essas situações, para mim, estou falando de mim,
essas situações me ajudam a ressignificar muita coisa. E às vezes quando eu vou compor, ela pode não falar especificamente disso, mas ela vai estar imbuída de alguma forma de uma reflexão sobre aquilo, né? Comigo funciona assim, eu não sei como é que é contigo. Eu acho assim, tudo que eu componho, eu escrevo, ela parte de um lugar de sensação. A minha música, ela parte de um lugar de afeto, assim. E sempre que eu quero transmitir, eu tento transmitir afeto. Então, transmitir uma sensação. Então, a minha música, quando ela fala de dor, ela quer que leve você a pensar sobre dor e a sentir, às vezes, essa dor, entendeu? Tem um texto bíblico que Cristo fala que a gente tem que dar outra face quando a gente é ofendido, né? E a gente não é ofendido só assim diariamente por pessoas. Às vezes a nossa história nos ofende. Quando a gente não aceita muito bem o nosso começo, nos é ofensivo. Eu me sinto ofendido com o meu início de jornada, de carreira, de relacionamento e tal. E ele manda dar outra face. E para mim a outra face do poeta é a poesia. Então sempre que a vida reclama comigo, como é que eu devolvo dando outra face? Eu escrevo uma música que registre isso. Que diga a minha dor, que tá tudo bem. Ela me bater, tá tudo bem. Passar por isso. E isso me resolve muita coisa, né? Então tem gente que escuta minha música e fala, caramba, esse teu álbum inteiro, Vou Ver, por exemplo, que é meu segundo disco, fala muito sobre dor, sobre esperança, como lidar com a dor. E as pessoas escutam esse disco e falam assim, caramba, velho, me ajudou demais e tal. Mas antes de tudo, ele resolveu em mim muito conflito, entendeu? Antes de resolver na pessoa, resolveu em mim. Legal. Então, pra mim, é quase impossível desassociar. Quando eu não lanço essa música, eu pelo menos preciso registrar e colocar na gaveta. E falar assim, esse momento passou, tá aqui a música, muito obrigado por tudo, lhe dedico essa canção, mas eu preciso seguir. Entendeu? É a minha forma de resolver minhas questões, assim. Muito profundo. Tem uma frase que eu gosto que eu até estava conversando com o João antes, que é artistar é vestir de festa a dor que resta, né? Porque a gente lida com as nossas próprias dores, mas quando a gente tem que estar lá expressando a arte, a gente está sorrindo, a gente está cantando, a gente está vestindo de festa aquela dor que está ali. Porque é isso, é ressignificar as coisas, né? Alguns, como ele, produzem algo para que primeiro é cura para si, para os outros, né? Cada artista tem o seu caminho criativo. Isso é muito bonito. Bonito mesmo. Eu vi uma vez um vídeo, porque existe uma teoria sobre isso, pré-socrática, eu acho, que fala que todo discurso tem dentro dele a sua religião, tem dentro dele a sua ideologia e a sua vivência, alguma coisa assim. Eu não lembro agora de cabeça. Mas na minha canção é basicamente isso. Eu acho que quando você produz alguma coisa, na sua produção, na sua fala, no seu discurso, tem a sua ideologia, tem a sua fé e tem a sua vivência. Então, e é impossível tirar essas três coisas do seu discurso, entendeu? Tá lá. Eu lembro de um react de um americano ouvindo o Zé Ramalho. E aí o Zé Ramalho tá cantando e tal, a música. Eu acho que era... Qual é aquela mais famosa dele? É Sinônimos, é? Que ele canta? Não, essa não. É o do o Chão de Giz. No berço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Ele tava cantando essa música, que é super pessoal, ela é cruel, assim, né? De se cantar e tal. Ela é muito vulnerável. E ela tava ouvindo a música e ela falou assim, caramba, na voz dele tem muita dor. Parece que na voz dele, a voz dele cantando me traz uma sensação de que a história dele tem muita dor. Isso se ela nem entendeu que... Isso, eu fiquei assim, que era caramba, velho, ela pegou a coisa, sabe? O artista conseguiu transmitir isso. Eu sou essa fé, eu sou essa ideia, eu sou essa bagagem. Na voz. E eu acho isso fascinante, porque o intérprete, o artista... Porque a música por si só, ela não é só música, né? Ela é muito sensorial. Comunica, né? Ela é a letra, ela é a melodia, mas ela é também, e muito também, como ela é interpretada, né? E isso que você falou, ela fala muito sobre isso. Um intérprete, um artista que consegue superar o limite linguístico. Sim. E transmitir em algum nível sensorial a mensagem do que ele está cantando, sem a pessoa entender o que ele está cantando, isso é um negócio fascinante. Sim. Até o comunicador faz isso, o pregador, né? Tem horas que ele está expondo o texto de uma maneira tão visceral que até um cara não cristão olha e fala assim, caramba, isso pode não ser verdade para mim, mas aquele cara acredita com todas as forças no que ele está dizendo. A intensidade, né?
E como que a gente olha para a multiplicidade da arte, né? As expressões artísticas, né? E como que a gente alia isso com Cristo? É possível dissociar o que é arte secular, o que é arte cristã? Ou existe um único tipo de expressão de arte que é a expressão daquilo que Deus colocou em nós? Rapaz, isso é um tema complicado. Eu vou te dizer que isso aí é um... Porque primeiro passa pela discussão do que é arte. A gente estava aqui antes dando uma conversada rápida. Existem teorias da arte aí diversas. E a arte por si só é um tema complexo. Mas eu entendo de uma forma muito resumida de que, como criação de um Deus criativo, a arte, de uma maneira muito genérica, ela deveria por si só ser uma expressão valorizada em nosso meio. E aí, quando eu digo arte, eu falo de qualquer das expressões artísticas, né? Claro que a gente é muito mais acostumado com a música, porque de todas as expressões artísticas, aquela que é mais popular, aquela que tem um ponto de contato mais acessível a todos é a música, né? Se você fosse fazer um escalonamento, talvez a mais distante seria o cinema ou talvez o teatro para alguns, né? Que são artes talvez mais elitizadas, né? Dança, alguns balé talvez, né? Mas se a gente fizer uma reflexão rápida, talvez a música seja a que tem um ponto de contato mais acessível a todos. E no nosso meio evangélico, a música, independente se ela é arte ou não, a música por si só, ela é um elemento que faz parte do nosso ethos, né? É muito difícil imaginar uma igreja que não tenha música na sua liturgia, no seu momento litúrgico de culto ali. Então a música, ela é muito significativa pra gente, de maneira que a gente passou a entender quase que só podemos fazer música, e quase que só podemos fazer música se ela funcionar no culto, se ela servir ao que a gente chama de momento cultico. E eu acho que isso é uma limitação muito danosa para o que seria arte, de maneira geral. Eu não tenho dúvidas que nas nossas igrejas nós temos poetas, nós temos artistas plásticos, temos escritores, ficcionistas, temos, dramaturgos. A gente tem uma série de possibilidades estéticas gigantescas aí aflorando, disponíveis, e que por diversas razões a gente vai matando por não entender, por talvez achar que se aquilo não é aplicável no culto, aquilo não deve ser feito. Muito bom. E eu acho que isso é um equívoco gigante. Há muitos anos eu li um livro que se chamava, eu não lembro se é Francis Schaeffer ou Frank Schaeffer. O Franklin é o filho. Franklin. É Franklin, né? Que é o Viciados em Mediocridade. Viciados em Mediocridade. Esse livro foi o que me fez começar meu projeto solo. Porque o livro, ele critica aquilo que a gente às vezes chamamos de... Que às vezes a gente chamamos é fogo, né? Que às vezes nós chamamos de arte cristã, quer fazer desenhozinho de camiseta, quer fazer bonequinho em caneca, panfleto. A gente acha que isso é arte. Isso não é arte, isso aí é propaganda, isso é outra coisa. Tem o seu lugar, é outra coisa. Sim. E ele critica muito como a gente se acomodou a isso, é achar que isso é arte. Né? E ele mexeu muito comigo, né? Cara, você tem que produzir mais coisas, não ficar... Isso, nessa época eu só fazia coisa pra Tanlan. Se eu compunha uma música que eu não via sentido na Tanlan, eu jogava fora. Eu não dava vida pra ela, eu simplesmente abandonava. E eu falei, cara, mas tem tanta coisa que eu tô aqui querendo fazer e eu tô limitado a só produzir pra Tanlan. Então eu comecei um projeto solo por causa disso, depois de ler esse livro. Então eu acho que nós... e essa é uma discussão que já se fala há bastante tempo, né? Depois teve um livro do Steve Turner, o Cristianismo Criativo, e aí surgiu uma série de literaturas aí de outros autores, Huckmacher, e algumas coisas do Lewis também, né? Então hoje a gente tem uma biblioteca de bibliografias para falar sobre esse tema. E eu me lembro que quando a Tanlan começou, não existia isso, né? A gente não tinha uma bibliografia. Era uma coisa muito intuitiva da gente. A gente entendia que a gente precisa fazer uma expressão musical, artística, que não se limite a essas quatro paredes que a gente está aqui. Que comunique com quem está lá fora. E a gente falava muito, né? A gente tem que fugir da rima Jesus é a luz que me conduz à cruz.
A gente tem que sair disso aqui e ir para coisas mais sofisticadas. Né? Eu falava muito para os grupos de teatro nas igrejas que eu ia. Se a Fernanda Torres viesse aqui, ela ia julgar teu grupo de teatro como? Ou, quer ver uma pergunta clássica? Vai numa igreja que tem um grupo de teatro. Quantas vezes aquele grupo foi no teatro? Isso é uma coisa clara. Nunca foi. A maioria nunca foi. Porque é uma coisa desconectada. Entendeu? E, então eu acho que a gente precisa ter um olhar... claro que isso se aplica à realidade de cada comunidade e tudo mais. A gente não está aqui fazendo uma coisa generalizada. Mas, de uma maneira geral, a gente precisa ser mais caridoso com isso que a gente chama de arte. Entendeu? E dar mais... E permitir que os nossos artistas se permitam. Acho que essa que é a palavra. Não se sintam oprimidos ou tolhidos naquilo que é a expressão artística deles, porque eles não percebem, talvez, como aplicar aquilo no culto, o que não é necessário. Entendeu? A gente produz... a nossa... Deus criou o universo, né? O que a gente aplica do universo no nosso culto, né? O que a gente tem lá de... Por quê? Porque Deus criou, porque Ele é criativo. E a gente precisa se permitir também a ser criativo. Eu devaneio demais sobre esse tema. Vou dar espaço aqui para tu falar também um pouquinho. Mas é bem isso, né? Porque... Desculpa até te cortar, porque... Eu me lembro... Você foi falando, eu fui lembrando quando eu era criança, adolescente, lá em Santo André. Eu lembro que tinha um senhorzinho da igreja que sempre gostava de recitar poemas, poesias na igreja. E eu me lembro que várias pessoas, às vezes, ficavam rindo. E eu olhava e falava assim, nossa, mas é tão bonito. Por que só a música, só o coral, né? Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas, né? Na verdade, era o pré-conceito de uma coisa que é diferente. E nisso, os nordestinos eles estão muito à frente, né? Quando a gente ouve o João falando que cresceu numa realidade, né, com repentistas, com o ritmo nordestino, e muitas igrejas lá trabalham isso, né? A gente tem a nossa instituição, a nossa denominação IPI, né? Lá em Natal tem os Cabras de Cristo, que pô, é legal demais, é um grupo de forró da igreja, é muito legal. Então, assim, a gente precisa realmente resgatar e trabalhar e toda a diversidade que Deus deu, né? Ou quando a gente via lá no JV, no Jovens da Verdade, o louvor tocando e o Jaziel fazendo quadro. Meu Deus, cara, isso era incrível, né? Então, essa multiforme, né? Ela precisa ser resgatada, né? Sim. E você falou uma coisa que é um ponto interessante, né? Você cresceu vendo as pessoas meio que rindo disso e tal. E a gente vive um fenômeno que ele é pós-revolução industrial. Então, a gente é muito funcional. Né? A gente precisa ser funcional, a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser objetivo. Então, a arte ela não é nada disso. Ela não é funcional, ela não é objetiva, ela não é... Enfim, você não ganha tempo fazendo arte. Entendeu? Então, quando você pega a arte e coloca ela para fazer um panfleto e você dá funcionalidade para ela, você mata a arte. Você faz uma coisa. Isso é para quê? Não é mais para contemplar. É para que tenha um objetivo. Isso é para quê? Para que você está fazendo isso? Para que você está pintando esse quadro? Qual o objetivo desse seu quadro? E você fala assim, ué, eu estou fazendo porque é uma expressão artística, eu estou fazendo porque eu acho bonito fazer um quadro. Não, aí... Pelo amor de Deus, isso Exato. Vai trabalhar, meu filho. Superficial demais. Eu preciso Vai de uma arrumar uma arte coisa pra fazer? Por que você não faz um Cristo crucificado? Porque as pessoas vão entender, tem uma funcionalidade essa arte. E aí o Huckmacher vai dizer que a arte não precisa de uma justificativa. A arte, para que ela seja arte, ela tem que ser bela, ela tem que ser uma arte bem feita, caprichosa e tal. Ela não precisa de uma funcionalidade. Vai monetizar? Vai vender? Isso, exatamente. Para que você está fazendo isso? Então, o panfleto é isso. Né? A gente vai fazer uma arte, é o quê? É o Smiliguido. Então, o Smiliguido é uma arte para que você coloque um panfleto, entregue, e a funcionalidade que a pessoa veja o Smiliguido e lê a historinha. E seja evangelizada. A arte não precisa ter uma funcionalidade. Ela pode muito bem ser um quadro que você vai parar e ficar 1 hora olhando para o quadro, devaneando. Sim. E contemplando aquele quadro que é bonito. E ele é bonito e acabou. Qual a função? Não, a função dele é ser bonito. Né? Tem até uma história do Ariano Suassuna, que eu não lembro muito bem como é que é. É maravilhoso, né? Que eu não lembro muito bem como é que é, mas eu sei que tem uma pintura que é um cachorro todo torto. Né? Aí a mulher pergunta assim, por que você fez esse cachorro todo torto?
Aí ela fala assim, minha senhora, isso não é um cachorro, não. Isso é o quê? Isso é um quadro. Aí ele faz, por que você não faz um cachorro igual os cachorros? Não, porque cachorro tem aí, ó. Mas agora pintar assim, quem pinta sou eu. E a mulher fica encasquetando e fala assim, minha senhora, isso não é um cachorro, isso é um quadro. Perfeito. Acabou a história. Então, quando você faz uma arte que ela surge para ser uma espontaneidade do seu ser, uma expressão do que você pensa, uma pintura que seja contemplativa, é uma arte. E aí, dentro desse lugar, existe o pensamento do que é arte secular e do que é arte cristã. A arte cristã seria uma arte produzida por um cristão falando sobre Cristo. É uma arte que tem funcionalidade. Se a arte é simplesmente objeto de contemplação, muito dificilmente ela vai ser uma arte cristã. O que é um absurdo, porque o evangelho ele é um fenômeno de contemplação. Então, quando a gente é tão assim louco com essa coisa da funcionalidade, que quando a gente olha para Cristo dando instruções a partir de parábolas, que é um mecanismo de arte, a gente fala, ele está fazendo isso para ser didático. E não é para ser didático. A leitura de ele está fazendo para ser didático é uma leitura funcionalista de um povo pós-revolução industrial. Ele não está fazendo para ser didático. Ele está fazendo porque ele sabe que a arte preserva a beleza do céu. Então, quando Cristo chega para falar sobre o céu, imagina que ele vai falar sobre a eternidade, e ele quer passar para o povo que nunca viu o céu, que o céu é um lugar incomparável. Ele não pode chegar e falar assim, o céu é incomparável, acabou. Porque não é justo com o céu falar apenas isso. O céu é altamente superior a essa frase, essa afirmação. Então ele fala, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro. Foi, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno onde estava esse tesouro. E as pessoas ficam assim. E acabou. Isso é o reino do céu. Ele não foi objetivo, ele não foi funcional, ele não foi didático. Nem um pouco. Ele foi assim, artístico, foi poético. Então, peraí, deixa eu imaginar aqui o reino do céu. Então, se eu for em casa agora, eu vou vender aquilo que eu lutei para ter, eu vou vender aquilo que era do meu pai, que ele deixou para mim quando ele morreu, eu vou vender aquilo que eu tenho apego emocional, isso tudo colocado na balança com aquilo que o homem achou, aquilo que o homem achou é maior que tudo isso? Que tesouro é esse? Eu não sei o que é, mas eu quero ver. O que Cristo está dizendo é, o reino do céu é incomparável. Eu não tenho como dizer para você o que é exatamente. Você vai ter que ir lá ver. Não, maravilhoso. Isso é arte. Quando a gente olha para a mente funcional da gente, ele fala assim, ele fazia isso para ser didático, ele usava ovelhas, não sei o quê, para a galera entender. Não. Ele estava sendo justo com o céu. E para ser justo com o céu, a arte é o instrumento que ele utilizava. Muito bom. E aí você parte daquilo da história da dracma, por exemplo, ou da ovelha perdida. Se você coloca essa história na boca de Gilberto Gil, o cristão moderno vai dizer assim, não é uma história cristã, porque está vindo da boca de um não cristão. Mas onde é que fala sobre a dracma que liga exatamente você a Cristo ou ao céu? Está falando sobre uma pessoa que perdeu, uma mulher que perdeu uma dracma lá, colocou na sua coroa e acabou a história. A dracma estava perdida e foi achada. Não menciona Cristo, não menciona o Espírito Santo, não menciona Deus, nada está ali. Mas parte da boca de Cristo. E por isso a gente entende que é uma parábola cristã. Entende? Então existe muita música que vem da boca do cristão e não é cristã. Mesmo sendo da boca de um cristão. E existe muita produção artística que vem da boca de um não cristão, mas que é cristã. O que é que desvincula as duas coisas? A arte cristã é a arte que é boa, que é verdadeira, que é agradável. É o que Tiago fala sobre o que a gente deve consumir, né? Então, Gilberto Gil ele tem uma canção que fala, se eu quiser falar com Deus. Linda. Fala sobre oração. Existem muitas músicas do meio cristão que falam sobre oração. Mas a minha filha vai aprender a orar com Gilberto Gil. Essa é a música que eu vou usar para ensinar minha filha sobre oração. Que ele disse, se eu quiser falar com Deus, tenho que fechar a porta, eu tenho que eu tenho que me silenciar, eu tenho que calar a voz, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, eu tenho que ir para esse lugar, soltar os nós, abrir a alma e no final, que não vai dar em nada daquilo que eu achava que ia encontrar. Minha filha, isso é oração. E não veio da boca de um cristão, veio de Gilberto Gil. Faça ele o que ele quiser, seja ele da fé que ele quiser. Essa canção é uma arte que você pode considerar cristã. Porque cantam a verdade, né? Cantam a verdade. E toda a verdade, como diz Lutero,
é uma verdade do céu. Exatamente. É isso aí. O filtro precisa ser, então, boa, agradável É verdadeiro. e verdadeira. Esse é o filtro. Isso é o filtro. Esse é o filtro. Muito bom. E é por isso que o evangelho ele tem que permear a nossa realidade. Não só aspectos religiosos ou litúrgicos da vida, ela tem que permear a realidade. Porque é assim que a gente julga a realidade. O nosso pé está na realidade, né? Não está num mundo metafísico. Às vezes a nossa percepção da nossa própria fé se limita ao mundo metafísico. Sim. Né? Ou aquilo que a gente canta se limita ao mundo metafísico. Ou aquilo que a gente crê se limita ao mundo metafísico. Mas o evangelho ele é plenamente acessível e aplicável à realidade, ao pé no chão. Então, quando a gente julga, o filtro para a realidade tem que ser o evangelho para tudo, né? Para todas essas coisas. Então, muita gente me pergunta, como é que o crente tem que ouvir música? Cara, o crente tem que julgar tudo a partir do evangelho. Sim. Não é só a música, é a roupa, é o que fala, é o que vê, é o que lê, é como se relaciona, é a vida. Né? A gente limita a categorias pequenininhas porque fica fácil, né? Fica fácil de... Eu posso ser uma várzea em todo o resto, mas eu não escuto música secular. Olha que legal. A doideira não é que o crente, assim, médio, ele não sai procurando o quê, mas quem. E ele sai procurando o quem errado. Porque ele não sai de casa pensando, vou encontrar Deus hoje. Ele fala, eu vou descobrir o que é do diabo. Você sai de casa com um encorajamento de isso aqui vai ser do diabo, isso aqui é do diabo, aquilo é do diabo e eu não posso tocar. Isso. Quando ele deveria sair com a ótica do evangelho. Falar assim, hoje eu vou sair de casa e eu vou procurar o que é Deus. Eu vou encontrar o que é verdadeiro, o que é belo. Vou parar de ficar dando glória ao diabo, porque basicamente você é um advogado que vai atribuir os royalties do diabo, né? Foi o diabo que fez. Ei, aqui vão dar glória para ele, né? Quando na verdade é uma coisa que é bela, é boa e é de Deus. Eu me lembro de uma ilustração dessa. A gente sempre ouvia dizer assim, nós precisamos olhar tudo com os óculos, né? Com as lentes de Cristo. Sim. Né? E aí eu me lembro uma mensagem uma vez que falou isso. Parece o óculos polarizado, né? Em vez da gente enxergar Jesus, parece que a gente tem essa cultura de que a gente coloca um óculos que faz a gente ver o diabo em tudo. Isso. Né? E quando, na verdade, deveria ser o contrário. Fábio, e você tem um movimento muito bonito, muito legal, de trazer esse viés da arte e resgatando a história de músicas antigas. Né? A gente vê bastante isso nas suas redes sociais. Porque resgata, né, músicas que a gente canta, né, principalmente nas igrejas mais, não só tradicionais hoje em dia, né, tudo quanto é igreja tem resgatado músicas antigas, né, bastou a banda Morada, né, resgatar Jesus em Tua Presença, voltou pro hype, né, algumas músicas antigas, e você tem um movimento muito legal, uma iniciativa muito massa de resgatar os autores e as histórias dessas músicas, né? E é muito interessante a gente saber, é sempre muito interessante a gente saber o compositor e a história, né, de músicas, principalmente músicas antigas. Fala um pouco pra gente o que te motivou a fazer, como que é esse processo, como que você busca esse acervo, porque, cara, é um trabalho muito massa. Né, eu sou um pouquinho mais jovem que você, né? Eu nasci em 81. Olha aí, ok? Muito um tempo, menino. Muito tempo. Eu sou muito jovem, muito jovem. Por isso tem cabelo ainda. Exato. O que esse humano não vai fazer, né? Oh. Não, um ano... Então, assim, é muito legal ouvir algumas histórias ali e parece que, assim, traz até um significado, assim, daquilo que a gente já canta há tanto tempo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tô muito feliz com esse projeto que eu tô fazendo no Instagram, porque eu sempre gostei de história. Da escola eu gostava de história, assim. Legal. Era um tema que eu sempre se conectou muito comigo. E já de uns anos, eu morava em Porto Alegre ainda, um dia me deu eu decidi que eu queria saber
Deve ter tido alguma discussão com alguém, alguma conversa com alguém sobre os rumos da música evangélica, assim, e me deu um estado. Eu até fiz um neuropsicológico recentemente para saber se eu tinha TDAH, né? Segundo o profissional lá, eu não tenho, mas eu desconfio que ele errou. Porque às vezes me dá uns hiperfoca louco assim, e aí eu disse, não, eu vou estudar sobre isso. E saí catando na internet mesmo, lendo, buscando informação e tal. E aí eu dei algumas palestras em algumas igrejas sobre história da música cristã brasileira. E isso é um tema que eu sempre gostei. Participei de alguns podcasts na pandemia, participei de lives e falei sobre isso e tal. Então sempre foi um tema que eu gostei. Aí eu tava um dia em casa, assim, de manhã, sem fazer nada, disse, vou gravar uma ideia, uma reflexão aqui que eu tive. Aí eu fiz um comentário qualquer lá na minha varandinha lá, tomando alguma coisa. E algumas pessoas gostaram, acharam legal. Aí 2 dias depois eu fiz um outro lá. Eu comecei a fazer isso, né? Fazer alguns comentários. Aí um dia eu resolvi contar uma história. E aí eu contei a história da banda Êxodos, que é considerada por muitos a primeira banda de rock evangélico do Brasil. Que Sim, eu lembro desse vídeo. Muito legal. Exatamente. E esse vídeo viralizou, assim. Foi muito longe o vídeo. Sim. E eu falei, pô, o pessoal acho que gosta desse negócio de história e talvez do meu jeito de contar. E aí eu fui refinando o jeito de contar. Legal. Com as histórias. Aí um dia eu contei, contei histórias sobre hinos, né? Os hinos, fui pesquisando, né? A maioria das coisas pela internet. Eu descobri uma coisa que é muito frustrante. O nosso mundo evangélico é muito mal documentado. E a gente tem muita história que não é real no nosso meio. Porque não sei quem foi o que teve o maior público. Não, é verdade, porque isso não está documentado em lugar nenhum. Eles é que dizem. Porque fulano foi o primeiro a gravar. Você vai procurar, não é. Então, assim, a gente tem muito mito no nosso meio evangélico que alguém contou e todo mundo acreditou e se espalhou esse negócio. Sim. E muita coisa é mal documentada, não está escrito em lugar nenhum. Eu descobri que tem gente aí ganhando direitos autorais e não foi o compositor da música. Então, assim, tem muito disso no nosso meio. Até no mundo cristão tem fake news. Ou se tem. Então, assim, por quê? Porque tudo é muito mal documentado. E é mal documentado por diversas razões históricas, né? Tem uma série de motivos para isso. Então, eu comecei a refinar a forma de contar essas histórias. Aí, quando eu comecei a falar das histórias dos hinos, aí aquele primeiro que já tinha viralizado, aí a coisa começou a viralizar mais ainda. Eu comecei a ver muito mais gente interessada em ouvir as histórias dos hinos. Aí eu fui contando dos hinos que eu mais gosto. Tem muitos outros hinos lá, mas eu fui nos que eu gosto, né? E fui contando as histórias. Aí eu comecei a contar agora a de cânticos cujos autores ainda estão vivos. E aí, nessa parte agora que eu cheguei dos autores, aí eu decidi criar uma metodologia diferente. Aí eu tento conversar com os autores. E tem sido muito legal. Porque tem muito autor que está esquecido na história, né? Eu fui contar a história de consagração da Aline Barros. Todo mundo acha que a música é da Aline, mas não é dela. São 2 compositores, 2 irmãos lá do Rio de Janeiro e tal. Aí eu fui contar a história de Calmo, Sereno e Tranquilo. O pessoal acha que é do Paulo César, né? Mas não é. É do Ivan Cláudio. Então, assim, são histórias de compositores que não ficaram conhecidos, os compositores, mas as músicas se tornaram inesquecíveis. Sim. E eu achei, acho que isso é legal de contar isso aí. Eu comecei a conversar com os autores e eles se sentem muito honrados, né, de alguém estar contando a história deles. Nossa, né? Porque são décadas de uma música que está aí, todo mundo conhece, mas eles nunca tiveram a oportunidade de contar. Então está sendo uma experiência muito, muito, muito bacana. Às vezes é frustrante, porque a documentação é muito ruim, é muito falha, mas é muito, muito especial, porque eu naturalmente gosto de história, e tem uma frase que eu gosto muito, que é conhecer a nossa história faz com que a gente entenda o presente e não tenha medo do futuro, né? E no meio da música isso faz toda a diferença. Então é um tema que eu gosto muito e está sendo muito legal fazer isso. Não, e talvez tu não faça, talvez um contraponto do que aconteceria, ou seja, tu tá registrando algo no fim que eu tô talvez fazendo não uma documentação. Exatamente. Pode ser. Muito bom. Muito bom. E para finalizar aqui, né, temos acho que já como é que o tá? Ivan já tá se mexendo ali. O Ivan já tá se mexendo ali. Meninos, quais são os projetos que vocês têm tocado atualmente? Por que vocês estão em Floripa? Né? Qual é a expressão de arte que vocês estão fazendo nessa conferência, né? E o que Deus tem colocado no coração para continuar? Eu tenho tocado o meu repertório agora, né? O que é o Etéreo. É um disco que eu lancei em 2023 e junto com outras músicas também no repertório, né?
E eu tenho tocado isso por aí. Eu fiz uma turnê agora de despedida desse disco, porque eu já quero entrar no próximo, que eu vou começar a gravar. Tá todo feitinho na minha cabeça, bem bonitinho. Na cabeça. Doido pra lançar, doido pra lançar já, tá na cabeça ainda. E vim pra Floripa pra cantar no congresso aqui, né? Que é na igreja na cidade. E vou cantar hoje à noite, aqui, com esse projeto, esse disco Etéreo, me despedindo mais uma vez, que é um disco que é muito especial pra mim, né? É um disco que ele tenta abrir, assim, ele fala sobre aquilo que é sublime e, ao mesmo tempo, aquilo que é prosaico, totalmente diário, assim, totalmente comum. Como essas duas coisas estão atreladas, né? Então, por exemplo, fala sobre perdão. Perdão é coisa que diariamente acontece na nossa vida, a gente lida como se fosse nada, mas que é uma coisa de valor eterno, né? Cristo nos perdoou para sempre perdoados. Ou a paternidade. A paternidade que a gente vê para cima e para baixo, pais, filhos, é uma coisa que existia antes que houvesse mundo. Cristo já era filho e Deus já era pai antes que houvesse mundo. Então a paternidade ela tem um valor eterno. Então tudo isso está dentro desse disco, assim, né? Como é que eu ligo aquilo que é diário, aquilo que faz parte do meu dia a dia, mas que também é sublime, que é infinito, é para sempre. Então tenho cantado isso daí, me despedindo com muita alegria e gratidão desse disco, que é muito especial, e indo para o próximo, que eu acho que é uma continuidade desse. Reflexões que eu comecei aqui, que eu introduzi, eu acho que eu vou entrar por um caminho mais profundo no próximo disco. Muito bom. Como eu falei no início, a minha cabeça ela é dividida em várias linguagens e projetos diferentes, né? Ontem na conferência, na mesma conferência na cidade, eu fiz um apanhado de tudo isso. Então eu toquei canções congregacionais, canções da Tanlan, canções do meu projeto solo, fiz medleys com hinos, eu fiz uma salada de frutas lá bem intimista. Muito bom. Né? Quando é uma coisa assim mais violão e voz, acaba sendo uma coisa mais intimista. Então eu brinco, quando eu vejo o terceiro dormindo, é a hora de parar. Entendeu? Se eu faço isso, eu paro na segunda música. Se tiver mais de 15 anos, né? Porque senão não conta. Então tem sido muito legal. Atualmente eu tenho tocado muito mais com eu tenho uma banda lá em São Paulo, né, que me acompanha. Então eu tenho priorizado mais agendas com banda, então eu tenho feito muito menos sozinho mesmo, violão e voz. Eu fiz muito o meu projeto solo começou em 2016. Então de 2016 até 2022, eu fiz sempre voz e violão, quando era solo, né? E era engraçado que o pessoal me chamava solo e aí botava no cartaz assim, Tanlan. Aí eu mandava assim, não é Tanlan. Porque se for Tanlan tem que levar os 4. Porque eu vou fazer um projeto solo. Então, eu sempre bati o pé com isso, porque eu acho um desrespeito. Tem uma banda, a pessoa me chama pra eu fakear a banda. Não, se você quer a banda, leva a banda. Se sou eu, é outro repertório, é outro projeto. Sim. Então, aí eu montei a minha banda lá em São Paulo, e aí tem sido muito bacana, porque são os meninos mais novos que eu, né? Tipo, 10, 15 anos mais novos. E aí eu brinco que eles me ajudam a ficar menos ranzinhos, assim, me dão ideias, E aí isso me levou a lançar essa última música que eu lancei agora, que chama Clareira. Que é uma música assim, bastante diferente de tudo que eu já fiz, porque eu sou geralmente meu projeto solo é muito mais reflexivo e mais down, assim, é mais depressivo, assim, a música é mais lenta e tal. E com eles eu comecei a experimentar umas coisas mais pra cima. E Clareira é um belo representante disso. É uma música que eu escrevi, mas eu queria que a produção, o arranjo todo fosse coletivo, fosse com esse grupo. Então os meninos, o André, o Patrick e o Quevedo me ajudaram nesse processo de produção. A gente gravou junto. Aí na capa eu quis honrar eles fazem parte da capa. Então é Fábio Sampaio, mas eu honrei os 3 ali comigo. E a gente, no matéria de divulgação, somos nós 4 e tudo mais. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. E é uma música, pra mim, muito... Eu digo que é a melhor música que eu já escrevi. Porque foi uma das que mais me deu trabalho para compor. Porque eu queria muito que a poesia dela fosse repleta de rimas internas. Né? A gente costuma ter as rimas sempre no final da frase. Eu queria que ela tivesse rimas internas. Então, deu um trabalhão escrever ela, assim. Mas ela o resultado dela, assim, para mim, é uma das músicas que eu mais gosto. A gente sempre gosta das últimas músicas, né? Eu não costumo lançar álbuns, eu lanço sempre singles. Eu gosto desse formato de lançar singles. Então ela é uma música que eu gosto muito, assim, é bem especial para mim. Legal. Muito bom. Meninos, muito obrigado, né? Essa mesa de compartilhar é a mesa de vocês. Quando estiverem pela cidade, né, podem
cutucar a gente aqui, que a gente tá louco para gravar de novo, compartilhar outras histórias, Legal. aquilo que Deus tem feito. Né? Obrigado por também estar aqui na cidade, estar nessa conferência, né? A gente sabe que sair da nossa zona de conforto, muitas vezes deixar a família, né? É sempre um desafio, mas obrigado por estar aqui com a gente, né? Drogo, obrigado por esse desafio comigo aqui hoje também, né? Pelo suporte todo, junto com o André, Sim, que está nos muito bastidores. bom. Eu que agradeço, foi uma experiência incrível. Obrigado, Fábio, João, muito, muito bom. Obrigado, André, Ivan, a você que está nos assistindo. O link, as redes sociais deles vai estar aí na descrição desse vídeo aí embaixo. Muito, muito bom. Muito Eu vou terminar com uma frase que o Manolo disse que eu vou levar para casa. Se eu der tudo, vai faltar a falta. Não é? Foi Muito sensacional. bom, muito bom. Muito bom. Valeu, gente. Continuando nos curtindo e acompanhando. TronoCast Podcast no ar. Valeu! Valeu.